por meio do seu sangue, por meio da obra de Cristo na cruz. Então, é por meio do arrependimento dos nossos pecados, por meio da obra da sua cruz, que nós somos reconciliados. É pelo sangue de Jesus que nós somos reconciliados com o Senhor. Amém? E é esse evangelho da reconciliação que Deus decidiu nos perdoar, mesmo a gente não merecendo, é pelo seu grande amor com que nos amou. É esse evangelho da reconciliação que a gente deve apresentar aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos familiares, para que eles também possam ser reconciliados com Deus, para que eles possam conhecer verdadeiramente ao Senhor por meio da obra de Cristo na cruz. Então, é isso que a gente tem que fazer. Primeiro, crer na obra de Cristo. Primeiro, realmente entender que somos pecadores. Entender que, de fato, quem merece toda a nossa vida, quem merece toda a nossa história é Jesus Cristo, porque a gente não mereceu, não fez nada para merecer, foi pelo seu grande amor com que nos amou. E quando a gente recebe essa graça, a gente recebe esse amor, a gente recebe essa reconciliação, nós não ficamos só recebendo do Evangelho, mas a gente fala desse Evangelho, a gente busca que outras pessoas sejam reconciliadas com o Senhor, a gente busca de fato que outras pessoas conheçam esse Salvador, que de fato outras pessoas conheçam aquilo que a gente conheceu. Cristo nos deu vida, então a partir que Cristo nos dá vida, a gente quer falar para outras pessoas dessa vida que a gente recebeu sem merecer. Então, a gente não guarda esse evangelho para nós mesmos, a gente não só fica indo de domingo a domingo, de sexta-feira só recebendo do evangelho, mas também a gente fala para as pessoas, a gente quer que pessoas sejam reconciliadas pelo sangue de Jesus, pelo poder dele, amém? Vamos para Efésios capítulo 6, verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Paulo fala de um escudo grande usado pelos romanos, e esse escudo protegia das flechas inflamáveis, que eram a arma da época. Então, assim é o escudo da fé. O escudo da fé nos protege contra os ataques de Satanás. Mas fé em quê? Muitas das vezes as pessoas acham que ter fé é crer em uma força. Mas a verdadeira fé é crer e confiar todo o nosso coração, toda a nossa vida, toda a nossa mente em Cristo Jesus. Então, o que faz diferença não é ter fé, apenas ter fé, mas em quem nós colocamos nossa fé. E a verdadeira fé é quando a gente coloca a nossa vida, nosso coração, toda a nossa alma diante de Cristo, diante do sangue dele, entendendo a sua obra, entendendo a sua cruz, entendendo o seu evangelho. Então a verdadeira fé é quando a gente coloca toda a nossa vida aos pés de Cristo. Se colocarmos nossa vida em mentiras, em riquezas, naquilo que o mundo pode oferecer, nós estaremos perdidos. Mas se colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, no sangue dele, na obra dele, em quem ele é, nós conseguiremos nos defender das armadilhas de Satanás. Somente confiando em Jesus pode nos dar proteção contra os ataques do inimigo. Efésios capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete esse feito de couro e de metal protegia a parte mais importante, porque se o soldado fosse ferido na cabeça, muito provavelmente morreria. E o capacete da salvação é a certeza da salvação em Cristo. Muitas pessoas creem em Jesus, mas vivem com medo de perder a salvação. Isso acontece por conta do pecado ou por conta de ensinamentos errados. Quando não temos confiança, ficamos inseguros.
é como um soldado que vacila na batalha, mas aqueles que têm a verdadeira segurança da sua salvação em Cristo permanece firme na batalha, porque confia na obra que Cristo fez. Amém? E Deus nos salvou por meio do sacrifício de Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a atuar na gente e Deus nos sela como seus filhos. E a única base que a gente pode ter em relação à salvação é que Deus é imutável. Deus não muda. E Ele não muda, e que a obra dele em nossa vida vai se cumprir pela obra de Cristo na cruz. Se Ele deu a salvação, Ele não vai voltar atrás. Se a gente cair, Ele vai nos levantar. Se a gente cair, Ele vai nos trazer ao arrependimento verdadeiro. Então, Ele vai nos transformar até Cristo voltar. A certeza da salvação funciona como um capacete que protege a nossa mente. Como eu uso esse capacete? Lembrando da sua promessa, que uma vez que somos salvos, vamos perseverar até o fim. Então nós devemos aprender que a salvação é um ato exclusivamente de Deus. Deus entrega seu Filho na cruz e através de Cristo Ele nos salva. E a gente recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo nos auxilia a viver uma vida de santidade. Então existe a soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana, então, que atua na nossa vida. Então não devemos achar que Cristo nos salva e que a gente é robô. Não, a gente tem uma responsabilidade humana para obedecer a Jesus, para buscar a sua palavra, para realmente obedecer os seus caminhos. Então, para que a gente possa aprender de fato isso. Então nós devemos lembrar da sua graça, como eu uso o capacete, lembrando da sua graça, lembrando das suas promessas, que aquele que começou a boa obra irá cumpri-la até a volta de Cristo Jesus. Amém? Deus é imutável, Ele não muda. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. João capítulo 10, versos 27 ao 30. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai deu-as a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Então, nós aprendemos que a Escritura nos revela que a salvação não se perde. Cristo vai cumprir sua obra. Cristo, aquele que Cristo chamou, Ele não vai arrancar da mão dele. Então, da mão de seu Pai. Então, Cristo vai cumprir toda a obra dele, tudo aquilo que Ele quer na nossa vida, Ele vai cumprir. E a banda já pode subir. Vamos para Efésios, capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito representa a palavra de Deus. Quem usa é o Espírito. E essa espada é uma arma viva que nos orienta, que nos direciona, que nos protege nessa batalha espiritual. Satanás, quando tenta Jesus no deserto, ele fala: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Todas as respostas de Cristo em relação à tentação de Satanás, ele apontava para a Bíblia. É isso que significa usar a espada do Espírito. Quando vier o pecado no nosso coração, quando vier as acusações de Satanás, quando vier as mentiras, as distrações que ele vá nos colocar, nós devemos apontar para a Bíblia. E como a gente usa essa espada? Precisamos conhecer a Escritura, nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. A gente precisa estudar verdadeiramente a palavra do Senhor.
Lá em Salmo 119:11 fala: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Paulo nos ensina que a espada do Espírito, como a gente usa? A gente usa conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando em sua palavra, meditando na palavra dele, passando tempo, gastando tempo com o Senhor. É assim que nós defendemos dos ataques de Satanás. E nós nos defendemos dos ataques de Satanás, mas primeiramente do nosso pecado. Então, Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Como a gente usa essa armadura diariamente em nossa vida? Com toda oração e súplica, com todo tipo de oração, louvor, adoração ao Senhor, confissão de pecado, intercedendo uns pelos outros. É assim que nós colocamos a armadura do Senhor. E é muito importante a gente ter momentos de oração em casa, não só na igreja, em casa, na escola, na nossa própria conexão. Ter uma cultura no WhatsApp de criar a lista de pedidos para que um possa orar pela dor do outro, para que um possa se alegrar com o outro. A gente deve criar essa cultura de oração. A gente deve realmente se revestir de Cristo em oração. Então, que possamos ter o hábito de conversar com Deus, de passar tempo com o Senhor, de realmente gastar tempo com Ele, falando com Ele em oração. E orar no Espírito significa viver em atitudes de oração. O nosso coração deve estar unidos a Deus. Qualquer situação que possa acontecer, devemos estar em oração. Então, em todo momento, que a gente possa estar falando com o Senhor, estar em comunicação com o Senhor, colocando o nosso coração, colocando nossas dificuldades, confessando os nossos pecados, colocando as dificuldades do nosso amigo em oração, para que a gente possa vestir a armadura do Senhor. Então, independente do momento, que a gente possa orar uns pelos outros, que nesse momento a gente possa se levantar, que a gente possa orar uns pelos outros. Homem ora com homem e mulher ora com mulher. Possamos juntos entender isso, que a gente juntos possa aplicar isso, essa verdade no nosso coração. A gente só veste essa armadura se de fato a gente estiver em oração diante de Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito através da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus gracioso, que de fato entregou a vida do Seu Filho, mesmo sem a gente merecer. O Senhor, pelo grande amor com que nos amou, nos fez filhos Teus, Pai, nos fez ser reconciliados por Ti, por meio da obra do Seu Filho, Pai. Que a gente possa estar orando uns pelos outros, Pai. Que a gente possa realmente colocar nosso pecado, nossas dificuldades aos Teus pés, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor fala que aquele que confessa, o Senhor é justo e fiel para perdoar. Que o Senhor possa realmente se fazer presente aqui, Pai. Vem, Senhor, que a gente possa ter o hábito de orar, Pai, o hábito de ter uma vida entregue, o nosso coração, nossa mente, de fato, entregues ao Senhor, Deus. Que nesse momento, Pai, a gente possa estar em oração, que nesse momento a gente possa estar orando uns pelos outros, Pai. Que o Senhor possa cuidar da Rede Livre Altiplano, que o Senhor possa continuar
fazendo a tua obra nessa igreja, continuar fazendo a tua obra nessa rede, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja santificado, Senhor. Que o teu nome se faça presente nesse local, que pessoas conheçam a Ti, que pessoas possam realmente buscar a Tua face, buscar quem é Cristo, Pai, para que através da nossa vida, através da vida da Rede Livre, pessoas sejam conduzidas e nós sejamos conduzidos também a um relacionamento autêntico e verdadeiro com o Senhor. Então que nesse momento também a gente possa louvar ao Senhor e também engrandecer ao nome dEle. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um culto. Obrigado, Pai, por todos os ministérios estar servindo a Ti, estar entregando um serviço que aponta para o Teu amor, aponta para a Tua graça. Obrigado por cada pessoa aqui presente, Pai. Que o Senhor nos guie os líderes de conexão, para que possa ensinar a cada um da conexão, Pai, a verdadeira armadura de Deus, de como viver com essa armadura, Pai, para que a gente possa enfrentar essa batalha, Pai, por meio do Teu sangue, Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém.
Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Guia todos os líderes de conexão para a Tua honra e glória, que a gente possa aprender mais da Tua palavra nos pequenos grupos, Pai. É assim que a Rede Livre te agradece e te ora, no nome santo de Jesus. Amém. E você que está em casa, que Deus possa abençoar vocês.